Como é que você vê os desafios que os líderes têm enfrentado para conseguir fazer isso na prática se tornar uma realidade? Eu trabalho muito dentro de empresas e eu não vejo ainda muito essa intenção da liderança, tá? Sendo muito sincera, né? Eu acho que, assim, tem sido um esforço das áreas de recursos humanos, das áreas de diversidade, dos grupos de afinidade, mas eu ainda não vejo as lideranças sensibilizadas com isso, sabe? Com esse tema, com essa questão do preconceito e tal. Então, eu acho que tem um trabalho inicial que algumas empresas já estão fazendo, que é o letramento, o alinhamento das pessoas, para que os líderes entendam por que isso é importante, né? Porque hoje a gente tem uma boa parte das lideranças vindos da geração Y, né? Que ainda não estão velhos, né? E ainda não estão muito preocupados ainda com essa questão, né? Sem pensar que amanhã estarão lá, né? Estarão com essa sombra, né? Porque acho que assim precisaria, quando eu falei da mudança de mentalidade, precisaria se fazer um trabalho para enxergar as carreiras de uma forma diferente, né? Porque hoje a gente tem as carreiras como uma curva normal, né? Então, quando eu chego numa posição de liderança, normalmente eu estou mais ou menos perto aí, chegando nessa idade dos 50 e poucos anos, e eu saio da organização, e aí eu tenho que me virar com o que a imprensa gentilmente chamou de polywork, né? Ou seja, eu tenho que fazer vários trabalhos para conseguir me sustentar, para conseguir me manter. Por quê? Porque as empresas não oferecem essa oportunidade para as pessoas. E por quê? Quem são essas pessoas dentro das empresas que não oferecem essas oportunidades? São as lideranças. Né? Ah, a culpa é do RH, a culpa é... Não, não é, são as lideranças, porque no final, quem que decide? Quem que decide quais são as contratações, quem eu vou trazer? São as lideranças. E se os líderes acham ou acreditam que as pessoas com mais de 50 anos são velhos demais para assumirem posições que não sejam de liderança, ou se acham que essas pessoas podem ser uma sombra ou qualquer coisa nessa linha, elas não contratam e essa coisa nunca muda, né? Então a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar esse mindset ou essa mentalidade e, inclusive, essa questão das carreiras, né? Eu tenho feito alguns trabalhos em empresas para conscientizar as lideranças que eu posso, sim, trazer pessoas com 40, 45, 50 anos para atuarem em cargos que não sejam de liderança. Por que não, né? É uma coisa assim, a gente tem muito isso talvez congelado na nossa cabeça, né? Essa crença etária de que a gente tem uma idade para isso, uma idade para aquilo, uma idade para aquilo outro. E não é, isso não é verdade. Então, a gente precisa, é uma palavra até um pouquinho de moda, né? Eu não gosto muito dessas coisas, mas a gente precisa desconstruir essas verdades aí que a gente tem dentro das empresas. E as lideranças precisam ser trabalhadas, essa é a minha opinião. E como é que você vê, Mauro? Como é que você vê esses desafios dos líderes para azeitar essas engrenagens? O primeiro ponto, eu estava pensando como a Fran estava falando, que é exatamente esse. O líder, ele não dá continuidade àquele profissional mais velho, mas, ao mesmo tempo, esse líder, que é da geração mais jovem, sai da empresa logo depois, porque a tendência é ficar menos tempo naquela empresa. Então, é uma contradição, né? O tempo todo que a gente observa por aí, e a liderança precisa estar engajada efetivamente nessa cultura, porque se ela não estiver disposta a promover justamente essa integração e colocar dentro daquela empresa profissionais que se complementem por experiências, por conhecimento, através de mentorias, por exemplo, e eu falo muito de mentorias que não são reversas, porque a própria mentoria, a palavra mentoria reversa embute um certo preconceito, que a gente logo imagina que é o mais velho em relação ao mais novo. Eu falo muito de mentoria bilateral, mentoria cruzada, por exemplo, em que a gente traz as duas abordagens. Na mentoria, todos têm que sair ganhando. Então, isso é extremamente necessário naquele ambiente. O mais velho vai trazer para aquele ambiente algo diferente que ele já vivenciou, e o mais novo também vai trazer algum tipo de avanço que ele está vivendo naquele momento. Então, tudo isso é agregador, enriquecedor para todas as pontas, mas aí
a liderança tem que estar consciente. Né? Que senão Concordo. ela não vai conseguir implementar nenhum tipo de ação, porque ela mesma não está acreditando naquilo. Então, é isso que é complicado, né? Esse primeiro processo da entrada é o mais desafiador, né, para a gente. Concordo. E eu aqui como líder, né? Que eu lidero pessoas aí dos 18, eu tenho 51, né? Vou até aqui perto dos 60 nesse espectro. Eu me coloco também aqui com muita humildade, encarando o desafio, né? Então, hoje eu estava conversando com uma moça que está com a gente na controladoria, que tem 19 anos. Então, ela veio me apresentar um projeto e nós começamos a discutir, conversar sobre aquilo, eu orientando da maneira como eu achava, a maneira como eu achava era diferente da maneira como ela achava. Então, hoje eu já tenho um certo jogo de cintura de perceber o seguinte, por que a forma que eu acho é que é a certa? Talvez a forma dela é que seja mais efetiva. Então, hoje em dia, eu já tenho essa consciência, mas a verdade é que eu vejo que os líderes estão criando essa consciência, até porque nós não teremos alternativa. E daqui a 20, 30 anos, os candidatos que vamos ter disponíveis para a vaga XYZ, a maioria vai ser 50 a mais. Então não vai ser como, não vamos ter outra alternativa, a não ser ter um robô para fazer aquilo, né? Mas eu vejo que a liderança está trabalhando, mas realmente é uma transformação de dentro para fora. E aqui é um ponto Otávio, que tem um desafio grande. Otávio, você queria te cortar. Essa geração mais nova, eles querem ser líderes? Olha só, tem essa. Eu acho que as pessoas que convivem comigo mais diretamente, sim. E eu tive uma ação prática na minha vida. Eu dou aula de inglês como voluntário numa ONG, chamada Cidadão Pro Mundo. Sábado que vem mesmo é um dia que eu vou dar aula. Lá na ONG eu sou o vovô, né? Eu sou o vovô da unidade. Porque os outros voluntários e voluntárias têm abaixo de 30 anos. E um dos pontos que eu fui dar aula nessa ONG foi para ter contato com outras pessoas mais jovens do que eu. Para escutar a perspectiva dessas pessoas, como é que eles se colocam diante dos desafios, para eu aprender com aquilo tudo e mais rápido encurtar a minha curva de aprendizagem, né? Então, acho que cada um de nós, que já tem uma certa idade, aí pouco cabelo, barba branca, precisa encontrar que estratégias eu posso ter para conviver com pessoas que têm uma idade diferente da minha, para que a gente entre nessa vibe e perceba como é que eles falam, é um linguajar diferente, é uma forma de se colocar diferente, que para nós que estamos na liderança pudermos ser mais eficazes, a gente tem que aprender a dançar essa música, me parece, né? Só um detalhe, acho que foi a Miriam que colocou, você até destacou, né, o comentário dela no chat. De ela sair fala do discurso, né? De dançar de verdade e tal. Eu escrevi um artigo para a Exame, meu último artigo foi exatamente essa frase, né, que é muito repetida, que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. E eu questionei no artigo justamente essa frase, porque quando a gente tem uma festa, é um evento pontual. Então não adianta nada você pontualmente chamar aquela pessoa para dançar, tal, beleza, e no dia seguinte, o que acontece? Aí todos podem dançar, né? Porque a diversidade ou a inclusão não estão incutidas no dia a dia daquela empresa. Esse que é o grande problema. Né? Então a gente não pode fazer algo que seja apenas naquele momento, ou fazer aquela festa animada para mostrar, né? Ou ganhar aquele brindezinho na hora da... Não é isso que funciona, ping-pong, ou o que seja. A gente está falando de algo muito mais profundo. Está falando da inclusão real. E aí que é uma dificuldade. Por exemplo, hoje em dia a gente está falando de várias gerações, e uma dessas gerações é a geração sanduíche, que cuida dos pais e dos filhos, porque antigamente a gente só vivia até os 40, 50 anos, e não tinha os pais para cuidar, só tinha os filhos.